Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Olá, quarto ano, tudo bem? Então, começamos hoje a nossa aula 13. Professora Daniele. E a professora Gisélia. Bom, lembrando que você precisa organizar aquele material, né, de toda a aula. Hoje nós vamos precisar de algumas coisinhas um pouquinho diferente da aula passada. Mas eu acredito que todos vocês tenham esses materiais aí na sua casa. Isso, então nós vamos precisar de 2 folhas. Um pouquinho mais hoje, professora, porque nas nossas atividades hoje nós vamos precisar ou de folha sulfite ou da folha do caderno. Veja o que você tem aí, mas um pouquinho mais, talvez umas 3 folhas, 4 folhas. Exato. Então, lápis de cor, tesoura, lápis de escrever, né, o caderno de toda a aula. Vamos precisar também de uma caixa, né, professora? Isso, de uma caixa de papelão, que vocês podem usar, pode ser uma tampa de caixa de sapato, ou aquelas caixas que a gente pega no mercado, só a tampa, tá bom? E de cola também. Lembrando sobre a caixa de papelão, se você não tiver, né, pode ter um outro material, uma tampa, né, Se não tiver, você pode usar uma folha dupla, né, pegar uma folha de sulfite, colar uma em cima da outra, só para ela ficar um pouquinho mais dura, como se fosse uma base. É suficiente, eu acredito. Pode ser também. Tá, vamos lá então. E como a gente faz o da aula, coloca a data de hoje, né, e anota o conteúdo da aula. Pronto, criança, deu tudo certo aí? Bom, professor, então para eles entenderem bem, né, o assunto que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos voltar no conteúdo desde as primeiras aulas. Vocês lembram? Desde as primeiras aulas, ó, hoje é a nossa aula número 13, então Exato. Já tivemos 12 aulas e já aprendemos muitas coisas, né, professora? Isso, vamos ver quem lembra então, tá bom? Eu vou colocar aqui algumas imagens, tá? Essas são imagens das primeiras aulas que nós trabalhamos. Certo? Quem lembra aqui, só olhando para a imagem, você lembra desse conteúdo? Faz bastante tempo já, né? Aqui nós trabalhamos desde os primeiros seres humanos, desde as primeiras pessoas que existiram, né, no planeta Terra. Aqui o modo de viver dessas pessoas, né, como eles se alimentavam, como eles moravam, né? Nós vimos que eles eram caçadores e coletores. Então, por esse motivo, eles estavam sempre mudando de endereço. Né, procurando em busca de alimento, eles acabavam mudando de endereço. Então, o povo que sempre muda de endereço, nós chamamos de nômades. Então, eles eram nômades. E nisso de estar sempre mudando de endereço, eles foram habitando outras partes do planeta, né, outros continentes, até chegar aqui no continente americano, onde fica o Brasil. Então, essas são algumas imagens que a gente viu nas aulas anteriores, né? Criança, lembra dessas imagens? Dá uma olhadinha lá na tela. Aí a gente já tá falando do Brasil, né? Mais especificamente da nossa região aqui, né? Então, como era a nossa pré-história lá no comecinho? Exato. Então, antes eu quero que vocês deem uma olhadinha ali e quero ver quem lembra aí desse conteúdo. Aquele crânio que aparece ali. Ela tem um nome, esse crânio, não tem? Exato, tem um nome. É bem famoso esse crânio. Fizeram até história em quadrinho, bem interessante, né, com essa história. Tem aquela montanha ali, que era uma montanha de conchas. Lembra desse conteúdo? Tá? Então aqui a gente fala sobre os primeiros habitantes do Brasil, tá? E aqui eu falei bastante para vocês sobre as ciências que ajudam, né, a história. Então a história tem várias ciências que ajudam o historiador a entender como as pessoas viviam. Então, nesse período é muito importante a arqueologia. Então, eu falei bastante para eles sobre arqueologia. Os sítios arqueológicos aqui no Brasil, né? Isso. E sobre os achados arqueológicos, né? Os vestígios. Então, nós temos ali o crânio, ajuda a gente a entender como eles viviam, lembram disso? É o sambaqui, que era um vestígio dos primeiros moradores do litoral paranaense.
Esse crânio é da Luzia, que é de uma mulher mais antiga, né? O esqueleto, né? O fóssil da mulher mais antiga das Américas. Encontrado nas Américas. Isso. Que estava lá naquele museu que pegou fogo, né? Lembram lá naquele museu? Exatamente. E embaixo nós temos uma pintura rupestre, que é lá do... Quem lembra o nome do parque? Parque Nacional da Serra da Capivara. Né? Nós falamos da Niede Guidon, falamos bastante sobre isso. Então, os primeiros habitantes do Brasil, esses são alguns vestígios, para a gente tentar entender um pouquinho como eles viviam. Isso mesmo. Bom, nós vimos que o Brasil é formado por vários povos. Hoje, né? Hoje Exato. A nossa formação é muito diferente, né? Isso, eu coloquei essa imagem ali, que eu acho legal para vocês relembrarem. Essa imagem eu trouxe com o objetivo de falar sobre a diversidade brasileira. Então, o povo brasileiro ele era muito diversificado, tem pessoas diferentes aqui, né? E comecei a falar sobre os indígenas, os povos originários, que foram os primeiros povos a habitar o território brasileiro, que hoje se chama Brasil, nem sempre teve esse nome. Falei sobre aqui no Paraná, né? Daí falamos mais sobre o Paraná, que aqui era habitado pelos Chetás, os Guarani e os Caigangues. São povos dessa região aqui do Paraná, né? Exato. E ali tem algumas curiosidades, né? O povo Chetá era um povo caçador, coletor e era seminômade. Então eles também gostavam de ficar em lugares diferentes, como aqueles lá bem antigos que a gente viu primeiro. Assim, a gente trabalhou bastante esses povos para frisar a questão da diversidade também, da diferença entre eles. Então eu trabalhei a questão das moradias. Então nós vimos que os Chetás dormiam relento, não tinham uma moradia exata, assim, né? Própria. Não construíam nenhuma moradia. Já os Caigangues tinham uma moradia que era subterrânea, né? Então tem toda uma diversidade. Então, as moradias são diferentes. Nem todos eles habitam em oca, por exemplo. E depois nós trabalhamos sobre a chegada dos europeus, né? Sobre os europeus. Que por aqui os portugueses, principalmente os portugueses e os espanhóis. Que foi o período das grandes navegações, né? Eles estavam descobrindo outros lugares que não o lugar onde eles moravam, né? Então, é uma parte da nossa história bem legal, bem interessante, que a gente viu bastante também nas aulas passadas. Exatamente. Então, e como foi a chegada, né, desses novos povos, como foi o encontro, né, dos europeus com os povos que habitavam aqui o Brasil. E na aula passada, vocês lembram sobre quem a gente estudou? Então vamos relembrar um pouquinho? Nós falamos sobre os europeus. Quem eram, né? Então nós falamos sobre os costumes, sobre as vestimentas, né? Sobre as questões de moradia deles. Então ali a gente tem um pequeno resumo do como eram esses europeus, né? De que região eles vinham? Geralmente de Portugal, Espanha e França, né? Lá, como é que era lá? Então tinha muitos castelos, muralhas, fortalezas. Como é que eram as roupas deles, né? Lembro que a professora Gisele falou bastante disso, né? Que eram roupas pesadas, porque lá era mais frio do que aqui, né? Como que era a aparência física. Então a gente vê esse contraste bastante dos europeus com os povos indígenas. Exatamente. Então nós falamos sobre o modo de viver, né, dos europeus. E o que mais nós falamos, professora Daniela? Ainda falando um pouquinho sobre os europeus, eles eram, como a gente falou, exímios, né, corajosos navegadores, e eles queriam conquistar muitas terras. Então eles viajavam com a intenção de conquistar terras, né? Eles tinham uma liderança que era por influência da Igreja Católica e dos reis, e eles dominavam a arte da metalurgia e do uso da pólvora. Então eles tinham técnicas que eram diferentes das técnicas dos povos indígenas aqui no Brasil. Exatamente. E então nessa época tinha as viagens, elas aconteciam em busca de riquezas, né? Eles não, o objetivo não era povoar a princípio, era em busca de riquezas, né? O comércio lá com as Índias, né? Que era muito lucrativo. Então por isso que eles saíram lá da Europa e se arriscaram em alto mar e acabaram chegando aqui no Brasil. E aí, quando eles chegaram aqui, eles vieram na costa, lá na região
da Bahia. E eles encontraram alguns povos lá. Entre esses povos, tinham muitos dos Tupinambás, que foram os primeiros indígenas a entrar em contato com os europeus. E lembra que a gente falou de modo de vestir e a aparência dos europeus? Bem, dos Tupinambás, dos indígenas, eram bem diferentes, né? Eles eram de pele morena, mais escura que a dos europeus. Eles viviam praticamente nus, né? Exatamente. Eles não usavam roupas com o mesmo tecido, com o mesmo tipo que os europeus. Eles gostavam de pintar os corpos, então eles usavam tintas de plantas, né? Tintas de cor vermelha bem forte ou de outras cores também. Eles usavam cocares feito de penas de animais. Então, o modo de vestir desse povo era bem diferente daquele que chegou ali, né? E eles também, lembra que a gente falou que eles gostavam de raspar o pelo? Era um costume, né? Os pelos do corpo e o cabelo também. Lembra que eu falei para vocês que eles usavam a língua de um peixe? E eles secavam a língua do peixe, que é um peixe chamado pirarucu, e ela ficava afiada. E com com esse material, digamos assim, eles passavam no corpo para tirar o pelo. Bem legal isso, exatamente, né? Eu vou voltar um pouquinho, vou deixar essa imagem, esse desenho ali, talvez não esteja tão nítido, mas para contar para vocês que esse desenho é de um livro de uma pessoa que ficou prisioneira dos Tupinambás, né, do Hans Staden. E ele, quando ele voltou para a Europa, depois que ele se libertou, voltou para a Europa, ele escreveu um livro e no livro dele tem essas imagens que eu coloquei ali. Tem várias imagens, nós trouxemos algumas para vocês. Ele ficou quase um ano aqui, né? Exato, 9 meses. 9 meses nessa região aqui, né? E o que mais? Vamos lá. Eles praticavam uma agricultura sustentável. O que significa isso? Era uma agricultura que era para o seu consumo próprio. Então, eles plantavam aquilo que eles iam comer, né? E as suas necessidades. Os homens gostavam de se enfeitar para a guerra, então eles tinham rituais de festividades ou de guerra, porque tinham tribos diferentes ali. Então, às vezes tinha conflitos entre uma tribo e outra. Então, tinha um ritual todo de preparação para essa guerra. Quando eles faziam as festividades, eles bebiam uma bebida chamada cauim, que é uma bebida fermentada, alcoólica, que era preparada pelas mulheres. Então, a base dessa bebida era mandioca, aipim e também o milho também dava para fazer. E às vezes eles misturavam com algumas frutas, como o abacaxi, por exemplo, e tomavam essas bebidas nessas festividades, nesses rituais deles. Isso, assim como nós fazemos, né? Quando tem festa, tem... Tô com saudades de festa. Exato. Já. Vocês não estão com saudades de festa? Eu estou. Isso, então quando a gente faz festa tem certas bebidas, né? Que a gente costuma, né, tomar, que costuma... E é a mesma coisa esse povo aí. Então lembra que nós estamos colocando aqui, porque nós estamos falando dos europeus e dos tupinambás. Nós estamos mostrando a questão das diferenças, né? Isso, entre esses povos, né? Isso, então quero frisar a questão, por exemplo, da agricultura. Então vê que os tupinambás, né, os indígenas que habitavam aqui, era para subsistência, como a professora falou, né? Para eles sobreviverem. E já os europeus, o objetivo era o comércio, era vender, era ter lucro. Então, a intenção de cada povo era uma, né? E vocês lembram também que a gente viu dois tipos de representação sobre os povos? O que os indígenas pensavam quando os portugueses, os espanhóis, enfim, os europeus aqui chegaram, e como que os europeus viram isso? Nós vimos dois modelos de carta, né? Isso, então, a primeira carta que aparece aqui, né, na tela, ela é do indígena e ela conta o que os indígenas sentiram com a chegada dos europeus. Então a gente usa essa carta para entender um pouquinho como eles se sentiram. Uma coisa que esse indígena coloca, né, que não tem, é anônimo, eu não consegui achar o nome, mas a diferença da questão da agricultura. Uhum. Então ele sentiu o fato de agricultura ser para vender, então ele coloca ali que antes a gente não vendia-se nada e tal. É muito marcante, é muito forte, não só nesta carta, mas em outros relatos dos povos, como eles tinham uma forma de viver de ajuda, né? De um ajudar o outro e que não tinha, isso não tinha para aqueles europeus que aqui estavam, né? Então essa é uma diferença bem grande, né? Destacando a diferença, né? E outra fonte histórica que nós trabalhamos foi a primeira carta escrita sobre o Brasil. Então a carta de Pero Vaz de Caminha, lembra que a gente falou sobre ela?
Então lembra que a gente usa essa carta para entender um pouquinho como foi a chegada dos europeus aqui e qual a impressão que eles tiveram dos indígenas, né? Uma curiosidade é assim, que nessa carta ele não coloca assim surpresas de descoberta, ele vai narrando a chegada aqui nas terras, mas ele não tem surpresa nenhuma, certo? Então até uma época eles ensinava-se, né, que os europeus chegaram aqui, que eles se perderam, vieram de surpresa. E não era nada disso, né? Então, nessa carta, analisando a carta, a gente não fala nada disso. Eles sabiam para onde eles estavam indo, né? E, no meio do caminho, avistaram as terras e decidiram aqui ficar, né? Outra questão é que nessa carta, em alguns momentos, ele fala em selvagens. Então, ele, para os europeus, né, pelo menos que estavam nessa viagem, o selvagem é o quê? Como se fosse o inferior, né? Ele não concordou com os modos, achava inferior. Então, nessa carta a gente consegue perceber isso. E vocês lembram também que lá na carta a gente contou um pouquinho dessa história dos portugueses, né? Nos primeiros dias, como eles eram bem católicos, eu acho que a gente falou bastante sobre isso, eles resolveram fazer uma missa, era um domingo. Logo nos primeiros dias que eles chegaram. E essa missa foi ali na região de Porto Seguro, uma cidade que fica lá na Bahia. E estão vendo essa foto ali? Eles ergueram, claro que não é a mesma cruz, né? Mas eles ergueram uma cruz bem nesse local, exatamente nesse local, e rezaram a primeira missa, né? E ali eles fizeram um monumento, hoje esse monumento existe, vocês estão vendo ali, que foi rezada a missa no dia 26 de abril de 1500, né? E depois, alguns anos depois, acho que no ano 2000, se eu não me engano, foi rezada uma nova missa em homenagem a essa época. Essa outra foto, essas outras duas fotos que vocês estão vendo ali, são da região que um pouquinho antes para chegar nessa praça, né? Então, uma região que basicamente dos povos que ali estavam e que hoje vive do turismo e do comércio ali. Então, ali é um centro histórico onde eles fazem reuniões, é bem legal, uma parte bem legal da história que tem até hoje pra gente ver. Você não vai contar pra gente quem tirou essas fotos? Ah, fui eu que tirei essas fotos quando eu fui lá visitar Porto Seguro, né? Acho legal contar para vocês saberem que realmente existe. É verdade. É um lugar muito bonito, né? Uma praia, uma cidade muito bonita, uma cidade histórica, porque foi lá que começou tudo, né? Exatamente. E assim, e a partir, né, dessas atividades, do que a gente trabalhou, das cartas, nós fizemos algumas propostas de atividade, né, na aula passada. E chegaram bastante coisa muito legal, muitas né? coisas, eu fiquei bem emocionada, por sinal, principalmente com as cartas que nós recebemos, né? Então, a primeira imagem ali, eu pedi para desenhar uma representação do indígena, dos tupinambás, a partir do que a gente descreveu. E aí, chegou esse desenho, né? Que é uma representação que a Tayla Luiza fez, que aparece ali. Lá da Escola Maria Clara. Isso, E ela aproveitou e mandou uma atividade anterior, né? Que é aquela da embarcação, né? Dos europeus que nós fizemos. Isso. E do lado ali, ó, a gente tem a carta. Lembra que vocês tinham que escrever uma carta como se você fosse um povo indígena? Então, ali a gente tem a cartinha da Beatriz. Ela disse assim, ó. Acabou de chegar um povo novo. Eles são portugueses, usam roupas estranhas e alguns até trouxeram doenças. E a gente está morrendo. Socorro! Adorei tua carta, Beatriz. Muito legal. E assim, mostra que entendeu, né? Outra coisa sobre essas narrativas, lembrando que, como nós trazemos textos, tem aquela carta do indígena, vocês também escreveram de vocês, né? Tem outra cartinha que nós recebemos, queridos vizinhos indígenas. O primeiro contato com os portugueses foi estranho, esquisito e assustador. Eles parecem legais, apesar dos costumes estranhos. Estamos nos dando bem. Mandou outra carta em breve. Muito legal, muito boa essa carta também. Aqui tem outra atividade, né, das moradias ali dos caingangues, que nós fizemos algumas aulas muitas passadas, aulas atrás, né? Exato. Que outra representação lindo esses desenhos, né? Obrigada pelas atividades, né? Obrigada, a gente fica bem feliz quando vem, porque tem uma ideia do nosso trabalho, né? Se estão aprendendo ou não.
Então a gente agradece muito por isso. E aí, para continuar falando sobre esse nosso assunto, dessa ocupação do Brasil, né, e o povoamento do Brasil, a gente tem que voltar um pouquinho nessa população, nesse povo que é tão importante para a nossa cultura, que é o povo indígena. Esse mapa que vocês estão vendo aí na tela, ele é um mapa do ano de 2010, do IBGE, e ele é um mapa que diz pra gente como que estava a população naquela época. Então eu tenho um pontinho amarelo bem pequenininho e um círculo meio marrom, acho que meio marrom, né? Maior com a quantidade de população, né? De até 25 pessoas, que é um grupo, até mais de 5.000 pessoas. Então, para vocês terem uma ideia, olha lá, ó, lá para cima, na região norte, vocês percebem que as populações indígenas são maiores, mais numerosas, né? E aqui na região sul, ela é um pouquinho menor, porque daí os pontinhos vão ficando mais clarinhos, mais amarelos, isso indica a quantidade menor, né? Então, como que era quando os portugueses aqui chegaram? Nós tínhamos milhares de indígenas aqui. Só vou voltar um pouquinho no mapa, eu queria que vocês observassem a legenda. Então, como é que a gente faz a leitura do mapa, né? Isso é importante, a gente importante sempre vocês aprenderem lembrar. a ler o mapa, né, por vocês. Então, a gente olhando ali a legenda, tem ali aqueles círculos, né, coloridos, e cada círculo significa, né? Nesse caso, a quantidade de habitantes. Exato. Né? Então, importante... Então, tem a legenda, que tem um círculo, a quantidade, e aí no mapa você pode perceber, né, a quantidade de indígenas em cada região do país. Tá bom? Que outro mapa também nós temos a legenda Esse é um mapa, a gente viu no mapa anterior a população, a quantidade de pessoas. Esse mapa, ele mostra as terras indígenas no Brasil, né? Então, aquela área verde ali, ó, então ele tá mostrando ali um pouquinho, tem várias cores ali, a área verde, a área mais, acho que é um rosinha, meio bordô, então ele vai classificando as áreas que são demarcadas, que são ocupadas, então ele vai dizendo para mim cada uma dessas áreas ali, ó. Tá vendo que a maior parte fica na região norte do Brasil? Lá na região sul, onde está o Paraná, a gente quase não vê algumas demarcações, mas temos, né? Temos terras indígenas, né? A gente tem terras que são identificadas, a gente tem terras que foram ocupadas, então ele vai nos mostrando cada parte de como que são essas terras, né? Então, junto com aquele mapa da população, a gente consegue perceber como que é a organização dos povos no Brasil. Isso é bem importante para a gente entender como que está a nossa história hoje, né? Sim, tem institutos, né? Instituições que fazem esse trabalho. Nós temos várias instituições que fazem. De pesquisar em que região do país, né, tem os indígenas, qual a quantidade e tal. Eles geram esse documento que aparece ali e os mapas. Então, isso que é importante saber. Por que a gente faz essa lembrança de como estão as terras hoje? Para a gente poder voltar lá na história e pensar como tudo começou, né? Será que quando os europeus aqui chegaram, a quantidade de terras que a gente tinha era essa? Com certeza não, né? Era bem maior. E como que será que começou esse povoamento da parte dos europeus? Porque os indígenas aqui já estavam, né? Então a gente vai pensar e estudar um pouquinho agora, professora, sobre alguns documentos importantes da nossa história. Isso. Lembrando assim, nós já falamos sobre os indígenas aqui no Paraná, né? Os territórios indígenas. Isso. E a situação dos indígenas hoje, a questão da cultura, que muitos falam português, que muitos moram na cidade, né? Vestem roupa que nós falamos de ocidentais, né? Ocidentalizadas. E então a gente vai voltar lá na história para ver o que aconteceu, né? Como que se transformou essa cultura dos indígenas, certo? Assim, você sabia que o Paraná nem sempre foi do tamanho que ele é hoje? Que ele era bem menor, no começo da história do Brasil ele era bem menor do que é hoje. O Brasil também era bem menor, tá? Então, olha aqui, eu trouxe esse documento para vocês, que chama-se Tratado de Tordesilhas, é um acordo, né, que foi feito entre portugueses e espanhóis. Já comentei com vocês, né? E esse acordo chama-se Tratado de Tordesilhas. Na imagem é uma carta que está lá na Biblioteca de Lisboa.
Vamos lá, então qual é a história desse tratado, desse acordo? Então, professora Dani, é quando os portugueses ficaram sabendo que os espanhóis descobriram, né, novas terras, eles imediatamente exigiram um acordo, né, para dividir as terras descobertas, tá? Aí, para evitar guerra entre eles, para evitar conflito, o Papa intermediou e fez o seguinte, fez outros tratados, tiveram outros tratados. Um deles, esse Tratado de Tordesilhas, que estabelece uma linha imaginária, tá? Pensem, uma linha imaginária, ela não existe, né? Exato. Tem umas ilhas lá perto da Europa, chamada Ilha de Cabo Verde. A 370 léguas depois da Ilha de Cabo Verde, ficaria essa linha imaginária, tá bom? Então aqui eu trouxe para vocês. Esse é o mapa mundi atual, Isso. Tá bom? Então ali as linhas, para vocês terem uma ideia, tá? E eu coloquei ali, o que tá em azul é o lado que pertenceria à Espanha. Então, todas as terras que fossem descobertas pro lado ali onde a gente colocou em azul... Que é a região oeste, no caso, seria da Espanha, né? Exato. E tudo que tá em rosa, que seria o lado leste, pertenceria a Portugal. Tá? Então, dá uma olhadinha no mapa e observe ali... que o Brasil era bem menor, seria bem menor do que ele é hoje, se fosse obedecido esse tratado, esse acordo, tá bom? Mas com o tempo isso foi mudando, né? Tanto os espanhóis quanto os portugueses foram colonizando e o território brasileiro foi se transformando como ele é hoje. Exatamente, e a gente vai vendo isso nas próximas aulas, né? Como aconteceu, né? Isso. Por que o Brasil não é desse tamanho, por que o Paraná... Os principais fatos históricos, né? Isso, que levaram a isso, ao crescimento. Aqui... eu trouxe o mapa também do Brasil atual, para vocês entenderem, que tá em verde, dá uma olhadinha. E olha onde corta a linha de Tordesilhas, tá? Então, para vocês terem uma ideia de como seria o Brasil, e seria bem menor. Então, na época, lá no século XVI, se procurasse um mapa do Brasil da época, era esse que vocês estão vendo aqui. Bem, esse é um mapa bem antigo, né? Esse é um mapa de 1548, certo? Bom, crianças, aí eu coloquei essa linha amarela ali, né, só para vocês entenderem. Tá uma linha imaginária. É, uma linha imaginária, e esse amarelo fui eu que coloquei no mapa, não existia no mapa da época, tá bom? Aqui, esse é o mapa também do Brasil atualmente, e vamos ver a questão do Paraná, se o Paraná pertencia a Portugal ou a Espanha. Sabia que a cidade que você mora, provavelmente ele era uma cidade espanhola? Sério, professor? Exatamente. Que legal, a maioria das cidades do Paraná eram espanhóis, eram dos espanhóis. Aí eu trouxe um outro mapa pra gente comparar, né, qual que era a parte da Espanha e qual que era a parte de Portugal, né? Exato. Então dá uma olhadinha ali, tem uma legenda que eu fiz pra vocês entenderem. Na legenda diz ali, domínio da Espanha, que tem um quadradinho. Cor-de-rosa. Exato. E o domínio de Portugal, na legenda tem o que tá em amarelo, tá bom? E aí olha no mapa. Coloquei aquela linha amarela ali, que é a linha do Tratado de Tordesilhas. Eu que coloquei, para vocês entenderem que regiões do Brasil pertenceriam a Portugal há 500 anos atrás. Isso. Então dá uma olhadinha no mapa. Ali nós destacamos também o Paraná. Tá bom? Tirei ali o Paraná, né, do mapa do Brasil, para vocês terem uma ideia de onde está o Paraná. Criança, me responda o seguinte. O Paraná, a maior parte do Paraná ficava do lado... Espanhol ou o português? O que vocês acham? Isso. Pode comparar com o outro mapa, que tem rosa e amarelo. Lembra que amarelo era o lado português e rosa o lado espanhol. A maior parte do Paraná ficava onde? Do lado espanhol, né? Exatamente. A gente pegava só um pedacinho assim, mais para a região leste, para a região aqui de Curitiba e das praias aqui, que pegava a parte que era portuguesa, né? Exatamente. Então... se fosse 500 anos atrás, muitos dos que estão assistindo a aula aqui seriam espanhóis. É verdade. E então, a gente começa o período da colonização, onde os jesuítas chegam aqui no Brasil e vão povoando toda essa região. Então, a gente viu que tinha a parte da Espanha e a parte de Portugal, né? Quando os portugueses aqui chegaram, eles não ficaram tão empolgados com essa colonização. O interesse deles era passar por aqui, ir para a Índia e fazer o que eles tinham que fazer lá, né? E essas terras tinham que ser exploradas, né? Então,
eles foram, somente alguns anos depois, começaram a pensar, se interessar na colonização do Brasil, né? Exatamente. Então, lembrando que colonizar era povoar, né? Trazer pessoas para morar aqui no Brasil. Então, isso aconteceu 30 anos depois que eles chegaram aqui pela primeira vez. Isso. E nesse tempo, né, que passou, como a professora Gisélia falou, 30 anos depois, começou o período de exploração da terra, né? Colonos e religiosos europeus se estabeleceram aqui nesse território, que a gente vai falar mais específico sobre o Paraná, nessa região, erguendo as primeiras construções. Então, aí você tem um mapa, ó, aquela linhazinha verde ali é o Tratado de Tordesilhas. Então, essa parte que tá no lado pintadinho aí era toda a parte espanhola. Então, eram todas as cidades que foram colonizadas pelos espanhóis ali, tá? Bom, assim, lembra que nós falamos dos europeus, como eles viviam na Europa, que eles eram católicos. Nesse período, lá na Europa, a Igreja Católica vivia uma grande crise. E para tentar resolver essa crise, eles criaram essa Companhia de Jesus. Então, na Igreja Católica tem as congregações, né, dos padres, cada congregação tem um objetivo. E a Companhia de Jesus tinha o objetivo de difundir a fé católica, difundir o catolicismo. Então, onde eles chegavam... Assim, eles iam contar a história deles e iam, né? Isso, e catequizar. Catequizar. Exatamente, converter as pessoas daquela região ao catolicismo, ao cristianismo, tá bom? Então, esses padres da Companhia de Jesus eram os jesuítas, padres jesuítas, tá bom? Ali tem na imagem, mostra um pouquinho sobre os jesuítas. E aqui no Brasil, então nós já vimos que junto com as caravelas vinham também os padres, né, os jesuítas. Aqui no Brasil, para promover essa catequização, eles construíram, investiram nas construções chamadas de reduções jesuíticas, conhecido também como missões, né? Missões ou reduções, né? Os dois termos estão corretos. Exatamente. Aqui... E como que eram essas missões, né? Então, o modo de vida ali era comunitário. Então, eles viviam numa comunidade, né? Repartiam a colheita, o que eles plantavam, tinha criação de gado, né? O gado se desenvolvia até o tamanho certo para ser abatido e depois ele era distribuído para as pessoas ali, né? E tinha os papéis. Então, cada um tinha sua função dentro daquela missão ali. Os homens, eles se dedicavam bastante à agricultura, né, e à pecuária, né, então a plantação e o cuidado com os animais, e as mulheres principalmente ao artesanato, e também tinham as escolas para as crianças, né, onde os padres eram os professores e eles tinham toda uma organização para conduzir essas missões, essas reduções, desde a construção, da forma como ela era feita, até a intencionalidade de cada parte dessas missões, né? Então, olha, dá uma olhada na imagem, nós temos ali um resto de construção, né, que são as ruínas. Essa é uma ruína de uma missão lá no Rio Grande do Sul, que serve para nós estudarmos um pouco, né, de como funcionava as reduções jesuíticas, tentar entender como era essa catequização. Ele é um ponto turístico lá do Rio Grande do Sul, né? Isso, é um ponto turístico. Na região também tem museus, então os arqueólogos escavando na região acharam objetos, só que a gente pode entender um pouco sobre essa questão dos indígenas, né, como que eles viviam nas reduções. E como que funcionava uma missão ou uma redução, né? O que eles faziam lá? A principal, como a professora Gisélia falou, era a catequização dos indígenas. Então, mostrar que a fé católica era a mais importante naquele momento ali, né? Ensinar ofícios, então as pessoas aprendiam sobre arte, sobre ler, aprendiam a ler, a própria fala, língua também, escrita, né? Como eu falei para vocês, o modo de vida ele era comunitário. Eles tinham como principal fonte a agricultura e a pecuária. E dentro, olha, nessa imagem vocês estão vendo ali como que era organizada uma missão, né? Dentro dessa missão ou redução tinham escolas, tinha presídio também, tinha a igreja, as hortas, o curral. Então, ó, tá vendo? A praça fica no meio, a igreja bem
centralizada, né, bem grande para destacar as casas das pessoas. Então eles viviam nessa comunidade, né? Os animais ficavam, a parte da plantação também. Também do lado da igreja ficava uma construção que eu achei bem interessante, que se chamava, o nome dessa construção se chamava Cabildo. Que nome estranho, né? Vocês sabem o que era cabildo? Era mais ou menos como se fosse uma prefeitura, onde eles organizavam, onde eles definiam o que tinha que fazer, o que podia fazer, era mais ou menos assim. Então, assim, lembrando que essa era uma planta básica de uma redução jesuítica, tinham várias, né? No Paraná eram 13 no Paraná, mas tinha em outros lugares, também no Paraguai, certo? E assim, para promover essa catequização, ou seja, para que o indígena conseguisse ler a Bíblia, por exemplo, que é o livro sagrado dos cristãos, dos católicos, eles tinham que ensinar uma outra língua, que era o português, certo? E além disso, eles ensinavam hábitos também dos portugueses, dos espanhóis. Isso. Então, olha ali então, lembra que existia uma grande diferença entre essas duas culturas. Eu trouxe essa imagem que a gente tá vendo ali. Essa imagem é de um padre que escreveu sobre uma redução jesuítica. Né, ele escreveu um livro sobre uma redução e essa imagem é tirada desse livro, tá? Então a gente pode comparar ali a diferença entre os dois. Então, nas reduções jesuíticas, o que acontecia? Tinha um lado positivo, que tem muita discussão sobre isso. Então, os historiadores, as pessoas que estudam, nem tudo se concorda. É verdade. Tá bom? Tem muitas discussões. Mas muita gente acha que, talvez com as reduções, eles tivessem salvado muitos... os indígenas estariam protegidos da escravização, né? Dos portugueses. Provavelmente sim. Exatamente. Da escravização e da violência dos colonos. Quem que eram os colonos? Os portugueses que vieram morar aqui. E espanhóis também, né? Então tinha esse lado da proteção, né? Mas, por outro lado, acabava acontecendo uma imposição cultural. Meio que até dominante, né? Tu aprendia uma outra língua, aprendia outras formas de se vestir. Por exemplo, na questão da lavoura, entre os indígenas, ali os guaranis, por exemplo, eram as mulheres que cuidavam da lavoura. E na redução... Não era mais, era papel dos homens, né? Isso, então isso foi drástico, assim, essa mudança cultural. Bem, nós vamos fazer uma atividade agora. Nós vamos representar uma missão ou uma redução. Para isso, a gente vai precisar do material que a gente pediu para vocês lá. Uma folha de sulfite e nós vamos dobrar em 8 partes. Então, a gente vai dobrar ao meio uma vez, ao meio de novo, formamos 4 partes. Depois, ao meio de novo. Nós vamos fazer isso com 2 folhas, tá? Abre a folha e você vai cortar a folha. A folha vai ficar separadinha assim. Em cada pedacinho, você vai desenhar as casas, a escola, a igreja. Você vai representar tudo que tinha numa missão. Então, em cada um desses pedacinhos aqui, tá? Ok? Agora eu vou deixar um tempinho para vocês terminarem de desenhar, tá? As partes da missão da redução. Vamos lá, pessoal? Um desenho bem bonito.
Então, pessoal, conseguiram fazer os desenhos? Agora a gente vai fazer o suporte. Quem não terminou tudo pode terminar depois, tá? Desenho pronto, eu vou ensinar para vocês o suporte. Olha só, esse é o suporte, é um pedacinho de papel. Você vai dobrar ele, não na metade, mas que fique assim, ó, mais ou menos uma parte assim. Vai pegar o seu desenho e no verso vai colar. Então vai passar cola, eu não tenho cola aqui, ó, mas eu tenho fita. Eu passo uma fita aqui e eu grudei o meu papel. E a ideia é que ele fique assim, ó, em pezinho, ok? Então podem fazer isso com todos os desenhos que vocês têm aí. Olha então como que vai ficar o desenho, pessoal, a atividade de vocês. Lembra lá do papelão? Então vamos lá. Vamos colocar a igreja era o ponto central. Se o suporte cair, como está acontecendo aqui, é só colocar um pouquinho mais de cola para segurar. Então, pessoal, no centro, lembra daquela imagem que a gente viu lá? Tinha a praça, então vocês desenharam a praça. A igreja era o ponto central, então aqui. Dos lados, eu tinha toda a organização. Então, o que a gente colocou aqui, ó? A gente colocou uma representação do presídio, olha lá. As plantações, que é essa daqui, as casas, mais casas, a escola, olha lá a escola, o cabildo, lembra que eu falei do cabildo? Eu adorei essa palavra, achei muito legal. A parte do curral onde ficavam os animais. Então, vocês vão montar a sua redução para que ela fique assim um pouquinho em pé, como se fosse uma maquete, ok? Bom, criança, então, lógico que não deu tempo de terminar, né, todas as construções que tem numa redução. Nós queremos que vocês terminem, né, do tempo que vocês estiverem livre. Termina de montar essa maquete, tira foto e manda pra gente, né? Manda pra sua escola a foto desse trabalho e que a escola vai mandar pra gente. E é isso, né, pessoal? É isso aí. Tchau pra vocês e até a próxima aula.